Olá! Façamos hoje a leitura do capítulo 12 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Roboão causa separação entre as tribos. 1 Reis 12. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. 1 Reis 12, 2. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. 1 Reis 12, 3. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: 1 Reis 12, 4. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. 1 Reis 12, 5. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. 1 Reis 12, 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? 1 Reis 12, 7. E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. 1 Reis 12, 8. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhes tinham aconselhado, e teve conselho com jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. 1 Reis 12, 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: aliviai o jugo que teu pai nos impôs? 1 Reis 12, 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. 1 Reis 12, 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12, 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. 1 Reis 12, 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhes haviam aconselhado. 1 Reis 12, 14. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12, 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministro Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. 1 Reis 12, 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe deu ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. 1 Reis 12, 17. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá,
Sobre eles reinou Roboão. 1 Reis 12, 18. Então, o rei Roboão enviou Adorão, que estava sob os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. 1 Reis 12, 19. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. 1 Reis 12, 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. 1 Reis 12, 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. 1 Reis 12, 22. Porém, veio a palavra de Deus a Semarias, homem de Deus, dizendo, 1 Reis 12, 23. Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, 1 Reis 12, 24. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. 1 Reis 12, 25. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. 1 Reis 12, 26. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. 1 Reis 12, 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. 1 Reis 12, 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será, ó subir a Jerusalém. Vos será o subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 1 Reis 12, 29. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. 1 Reis 12, 30. E este efeito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. 1 Reis 12, 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. 1 Reis 12, 32. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. 1 Reis 12, 33. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º, do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso.
Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 12 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Diz aqui, 12, o primeiro comentário se refere ao versículo 18, né? Diz assim, a missão fracassada de Adorão. Num ato de absoluta insensatez, Roboão enviou seu chefe de trabalhos forçados às 10 tribos do norte, agora chamadas de Israel. Ainda ressentido com a imposição de trabalhos forçados por Salomão, o povo de Israel mandou Adorão, causando o rompimento definitivo com as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que permaneceram leais a Roboão. Com relação ao versículo 24, o comentário é o seguinte. O cisma final. Roboão não tentou reconquistar Israel. Os profetas que falaram... Essa tentativa teria sido sangrenta e provavelmente malograda, pois a maior parte das guarnições de Salomão se encontrava nas cidades do norte. Com relação ao versículo 25, diz o seguinte: Jeroboão transformou Siquém em sua capital. Edificou também significa fortificou. Na época da divisão do reino, Israel não tinha um governo central, nem estruturas administrativas. É possível que Siquém tenha sido do agrado das 10 tribos, pois a cidade não era associada a nenhuma delas. Jeroboão também tomou a decisão perspicaz de se associar a Penuel, ou Peniel, situada no local onde Jacó lutou contra o anjo de Deus, e desse modo colocar-se na linhagem dos grandes patriarcas. Ainda um comentário com relação ao versículo 28 do capítulo 12 de 1 Reis. Diz o seguinte: Jeroboão passou da adoração imprópria para a idolatria. A seu ver, não era possível manter o trono e, ao mesmo tempo, permitir ao povo adorar em Jerusalém. Essa mudança foi nitidamente contra a ordem expressa na lei de Deus, sobre instituir sacerdotes que não eram levitas e mudar as datas das festas sagradas de Israel. Bem, então, concluímos hoje a leitura do capítulo 13, né? Do livro o capítulo 12 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Bem, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.